Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em João 8. Enquanto você vai abrindo, João 8. Amém? Obrigada, papai. Tu és bom, Senhor. João 8, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo que ia com ele e assentado o ouvia ensinar. Verso 3. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante no adultério. E na lei de Moisés, as tais mulheres que sejam apedrejadas por causa do adultério. Tu, porém, o que dizes? Verso 6. Isso dizia eles, tentando para terem o que falar de Jesus. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou, pulei o verso 7. Com insistência na pergunta, Jesus se agachou e começou a escrever com o dedo em terra. Verso 7. Então, insistiram em perguntar, e Jesus levantou e disseram: Aquele entre vocês que não estiver em pecado, esteja o primeiro a atirar uma pedra. Mas ouvindo eles essa resposta e acusando ela pela própria consciência, foram retirando por ali um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando ali somente Jesus e a mulher no meio de onde eles estavam. Erguendo-se novamente, Jesus, então, não vê mais ninguém, e além daquela mulher, pergunta para ela: Mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ninguém te acusou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, na autoridade que há no nome e no sangue do Senhor, nós te pedimos agora, Deus, que a tua palavra venha queimar como fogo, Pai, no nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, os anjos do Senhor neste lugar. Te pedimos, ó Deus, a cobertura do Senhor aqui. E venha, Espírito Santo, trazer revelação da tua palavra. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Pode se assentar. Igreja, bom, essa palavra, ela treme o meu corpo inteiro, ela treme o meu estômago quando eu ouço ela. E quando o pastor Cristiano me convidou hoje, no meio da tarde, para eu vir trazendo a mensagem, eu falei: meu Deus, e agora? E o Senhor já tem vindo ministrando essa palavra no meu coração há em média de 2 meses. De 2 meses para cá, eu tenho estudado muito essa palavra. E aí eu pedi ao Senhor: Pai, me confirma de alguma forma, no louvor, seja como for. E aí vem, o Fabrício falando sobre Sansão, que era um cara de Deus, mas que naquele momento ele estava completamente afastado de Deus, completamente, como que eu posso dizer, como uma noiva adúltera, separado da presença de Deus. Então eu vi aqui a confirmação de Deus. E gente, essa palavra, ela fala de uma mulher adúltera. Ali, Jesus fala no primeiro e no segundo versículo que Jesus estava saindo de uma festa e subindo ao Monte das Oliveiras. E por ali ele passou a madrugada. Só que do ladinho ali, na mesma cidade, no mesmo local, havia uma mulher, no mesmo dia e na mesma noite, fazendo outra escolha a não ser aquela que Jesus fez. Fazendo a escolha de se deitar com um homem. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente começar esse texto. Quais têm sido as suas escolhas? Sabe, o nosso dia, ele começa
vazio. Como assim, Renata? Sim, os nossos dias começam vazio. É como se fosse uma folha em branco, pronto para você pegar a caneta e escrever. As suas escolhas, quando você escolhe, quando você toma decisões, quando você toma ações, você está escrevendo. Aquela mulher, ela fez uma escolha. E a escolha dela não foi de subir ao monte para orar. Muito pelo contrário. A escolha dela foi de passar a noite inteira com um homem. E a palavra de Deus fala que ela estava adulterando. Nós não sabemos de fato se ela era casada ou não, ou se o cara que estava com ela era casado ou não. Nós sabemos que um deles eram casados, ou talvez até os dois. Talvez até os dois. A palavra não diz isso, talvez porque o Senhor não quis. Porque o Senhor só mostra aquilo que Ele quer dizer. Talvez não fosse importante, né? Mas aí a palavra vem e diz que ela foi pega no adultério. Muitas vezes eu e você estamos fazendo escolhas, estamos tomando decisões, achando que ninguém está vendo. Mas deixa eu te falar, certamente tem alguém olhando as suas atitudes. Certamente tem alguém vigiando aquilo que eu e você tem feito. A gente acha que ninguém está vendo, a gente acha que pode errar porque tá tudo certo, eu tô sozinha aqui, ó, não tem problema. Mas a gente, pastor, nós temos o costume de fazer assim, ó, deixa eu ver se não tem ninguém aqui, deixa eu ver se não tem ninguém aqui, mas a gente esquece, sabe de quê? Falar assim, opa, ô Jesus, o Senhor tá aí. A gente esquece, muitas vezes, que tem alguém nos vendo, 24 horas por dia. E quando a palavra de Deus fala que ela foi apanhada em adultério, flagrada, foi no flagra. Imagine a situação daquela mulher. Imagina como tudo aconteceu. Vem comigo na imaginação. Aquela mulher poderia estar completamente nua. Imagina a vergonha que aquela mulher passou. Imagina, ela não dá tempo dela correr para um lado ou para o outro ou se vestir, não deu tempo. Ela simplesmente foi pega em flagrante, a palavra de Deus diz. E aí eu começo a perguntar: cadê o homem dessa história? Por que está só a mulher? Abre comigo aí em Levítico. Levítico 20. No verso 10, Levítico 20, no verso 10. Olha só o que a palavra de Deus fala. Levítico 20, verso 10. Diz assim, ó: se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto em adultério e será morto a pedradas. Peraí, a lei de Moisés falava que se um homem ou se uma mulher fosse pega em adultério, os dois teriam que ser apedrejados. Nessa história que nós estamos vendo aqui, aonde está o homem? Só mostra a mulher. Parece alguma coisa da nossa geração de hoje em dia? Muitas vezes somente a mulher é acusada, somente a mulher é vista como a vagabunda, como aquela que não presta. Muitas vezes é assim, até hoje, assim como na Bíblia era. Mas aqui os fariseus e os escribas fazem isso justamente para encurralar Jesus. A missão deles era encurralar Jesus com essa história. Quando eu paro para pensar nisso, eu penso nessa mulher assim: que coragem é essa, sendo que ela já sabia da lei lá em Levítico? Que coragem é essa que essa mulher tinha de se entregar para um homem sabendo que ela poderia ser morta? Que coragem é essa? E outra, que amor é esse? Será que era tanto amor assim, ao ponto dela sabendo e o cara sabendo que poderiam ser mortos, eles resolverem se entregar? Será que vale a pena algumas escolhas que eu e você tem feito no nosso dia a dia, na nossa vida? Quantas vezes nós estamos fazendo escolhas que podem nos levar à morte, pode nos levar à condenação, pode nos levar a lugares aonde talvez jamais vamos sair daquele lugar se não for pela obra de Cristo. E aí os escribas e os fariseus,
Eles pegam aquela mulher em flagrante e levam para Jesus, com a tentativa de fazer assim, agora nós vamos colocar ele contra a parede. E eles começam a perguntar a Jesus, aqui Jesus, ó, essa mulher aqui foi pega em flagrante, e agora? A lei diz que nós temos que apedrejar ela. O que aquele povo estava fazendo com Jesus? Jesus, agora é o seguinte, quero ver quem és tu, porque se o Senhor falar que não é para apedrejá-la, o Senhor está indo contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. Mas também se o Senhor falar, amém, perdoa ela e tudo mais, você está indo contra a lei de Moisés. Então, ali os fariseus queriam colocar ele contra a parede mesmo. Porque se ele fala, apedreja, os fariseus iam falar o quê? Uai, cadê o amor? Cadê a misericórdia? Você não prega tanto isso, Jesus? O que Jesus faz? A história conta que no meio daquela falança tudo, ele simplesmente agacha e começa a escrever no chão. E aquela mulher ali, sabe o que eu vejo quando Jesus faz isso? Ele tira os olhos daquela mulher. Ele traz todo mundo para os olhos para ele. Porque quando nós pecamos, é isso que Jesus faz. Ele faz assim, ó, filho, conserta lá enquanto isso eu estou aqui. É assim que ele faz. Jesus, ele esconde o pecado daquela mulher, trazendo todos para os olhos para ele. A palavra de Deus conta que aqui teve uma festa um dia anterior. Então, como teve uma festa no dia anterior, aquele dia era considerado um dia sabático. E o que é um dia sabático? É um dia onde que as pessoas não faziam nada, os judeus não fazem nada. Não pode trabalhar, não pode fazer nada. E a escrita é considerado como um trabalho. Então, peraí, Jesus estava quebrando a lei? Não. Porque a lei diz que escrever é um trabalho, exceto na areia. Olha aí. Quando ele faz isso, ele fala para os fariseus e para os escribas assim, vocês querem me ensinar a lei? Eu sei a lei. De cor e salteado, eu sei a lei. Quando ele escreve no chão, ele está falando, eu sei a lei. Não precisam me falar. E aí aquela mulher, talvez era o momento dela de pegar um pano, de pegar alguma coisa e colocar ali nela. Era o tempo dela, talvez, se guardar, ou arrumar algum jeito de tampar a sua nudez e a sua vergonha. E aí os escribas e os fariseus estão lá, e aí? E aí, você não vai falar nada? Continuam perguntando a Jesus. Continuam perguntando a Jesus. Jesus levanta e faz o quê? Aquele que não tem um pecado, que atira a primeira pedra. E ele faz o quê? Ele volta. Ele volta para a areia. Ele não permite com que os olhos daquelas pessoas olhem para aquela mulher. Ele não permite com que os olhos daquelas pessoas se voltem para o pecado daquela mulher. Jesus ali, ele estava sendo, de fato, o advogado fiel. Jesus, ele é meu, ele é seu advogado fiel. Não há ninguém que possa condenar eu e você. Não há ninguém, porque Jesus é o nosso advogado. Enquanto pessoas, talvez no seu trabalho, na sua família, têm se levantado e condenado você, olhando você e dizendo, quem você é? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Em Cristo Jesus nós não temos condenação. Porque a cruz do Calvário, é nela que tudo foi lançado. E o Senhor morreu por nós naquele lugar, pelos nossos pecados. Não há condenação em Cristo Jesus. E aquela mulher, naquele momento, sendo totalmente condenada, Jesus fala, aquele que não tem um só pecado, que atire a primeira pedra. E o mais interessante da história é que os mais velhos começam a jogar as pedras primeiro. Porque os mais velhos sempre foram, e deveriam ser agora, coisa que não tem acontecido, respeitados como sábios. Como homens e mulheres sábias. Aqueles que já viveram, aqueles que conhecem, têm muita experiência. E aí os mais novos, vendo os mais velhos, faz o quê? Quê? Se os mais velhos estão lançando as pedras, quem sou eu para ficar aqui? Não é verdade? E aí eles começam a jogar as pedras no chão. E aí
Quando Jesus se levanta novamente, a palavra de Deus fala que ele olha e não tinha mais ninguém a não ser ele e a mulher. E ele vira para a mulher e fala: mulher, aonde estão os seus acusadores? Aonde estão aqueles que te condenam? Aonde estão aqueles que te apontam? Jesus hoje está perguntando para mim e para você, filhos, igreja, aonde estão aqueles que te apontam? Hoje o Senhor está tirando de vez todos os acusadores, todos aqueles que te apontam, porque esses são enviados de Satanás para as nossas vidas. Mas aquela mulher, se você vê toda a trajetória dela, o que ela faz? Ela fica completamente em silêncio. Ela estava sendo acusada, ela sabia que ela estava no adultério, ela sabia que ela era condenada, ela sabia que ela ia morrer, ela sabia que ela ia passar por apedrejamento naquele momento. Mas Jesus vem e fala: ainda há esperança. Tem momentos na nossa vida que a gente olha e fala assim: não dá mais, acabou, chegamos no limite. Jesus, acabou, parece que o Senhor não vai me perdoar nunca por isso. Ou o Senhor, cheguei no limite. Jesus vem e fala: filha, vá. Nem eu tampouco te condeno, então vá e não peques mais. Se tinha alguém, gente, naquele lugar que poderia de fato condenar ela, dizer: você está condenada, era o próprio Jesus. O único que é santo, que é digno, que é único, limpo, totalmente puro de pecados. Aquele que é limpo de pecados vira para aquela mulher e fala: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Quantas vezes eu e você temos julgado pessoas, condenado pessoas, sem simplesmente passar no crivo e na mente de: cara, se nem Jesus condenou os pecadores, quanto mais eu irei condenar. A palavra de Deus também diz que da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Qual tem sido o teu tipo de condenação e de julgamento para aquelas pessoas que estão ao seu lado? Para aqueles que você não conhece? A gente tem mania de julgar as pessoas que não conhecemos. Pois o Senhor fala com aquela mulher: pecadora, adúltera, nem eu mesmo te condeno. Levanta, vai, não peques mais. Jesus, ele deu a oportunidade daquela mulher dela fazer assim, ó: Senhor, eu me arrependo. Ele deu a oportunidade dela se arrepender. E ela fala: ninguém, Senhor. Ela vê Deus ali como Senhor. A partir do momento que aquela mulher abre a boca para falar, em todo momento da condenação, ela fala o quê? Senhor. Ela reconhece Jesus como Senhor. Naquele momento, irmãos, a salvação chegou na casa dela. A salvação chegou para aquela mulher. Talvez eu e você, nós estamos precisando de entender e de lembrar que Jesus é o nosso Senhor. E Ele fala: vai, não peques mais. O que nós temos feito no nosso secreto? O que nós temos feito quando ninguém está vendo? O que nós temos feito na hora que a sua esposa não está perto, o seu marido não está perto, os seus pais não estão perto? O que você tem visto nas redes sociais? Com quem você tem conversado nas redes sociais? Que aparentemente ninguém está vendo. O Senhor fala com você hoje: filho amado, conserte os teus caminhos. Vá e não peques mais. Ainda há esperança. Vá e não peques mais. Pastor, sabe uma coisa que eu fiquei muito impressionada na palavra? É que em Gálatas, abre lá, Gálatas 5 para a gente finalizar. Gálatas 5, no verso 19. Olha só que interessante. Gálatas 5 vem falar da obra da carne e da obra do Espírito. E olha só o que é falado no primeiro versículo aqui, ó. Gálatas 5, no verso 19, ele disse, a palavra de Deus fala: ora,
as obras da carne são conhecidas são adultério. Outras versões está prostituição. Para aí. Agora, vai um pouquinho para frente aí, no verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha que interessante. Gálatas fala, as obras da carne, a primeira obra da carne que Gálatas fala, adultério, prostituição. Mas qual é o primeiro fruto que a palavra nos mostra? Amor. Nós só vamos combater um adultério, a prostituição, com amor. Amando de verdade. Amando. A palavra de Deus fala o quê? Maridos, amem a sua esposa, assim como Jesus amou a igreja ao ponto de entregar a sua vida por ela. Por quê? Combater o adultério, combater a prostituição, combater aquilo que não é santo, é só com amor. É só o amor. E eu quero trazer mais. Pastor, abre aí, ó, em Lucas 1. Lucas 1, olha que tremendo isso. Lucas 1, no verso 42. Nesse momento, Lucas 1, verso 42. Nesse momento, a mãe de João Batista, aliás, Maria visita Isabel, a mãe de João Batista. E quando ela chega perto de Maria, olha o que ela fala. Olha aí, verso 42. E exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus, ele não somente tem o fruto do amor, ele é o fruto do amor. Ele é o fruto do amor. Jesus, ele não somente tem as obras do Espírito nele, ele não somente manifesta as obras do Espírito de Deus nele, mas ele também é o próprio amor. Como você e eu vamos combater os nossos pecados, os nossos delitos? Com amor. Amor em Deus. Primeiramente, amor em Deus. E através do amor de Deus, nós vamos aprender a dizer não. A palavra de Deus diz que para tudo ele nos dará o escape. E um dia eu perguntei a Deus: Deus, que escape é esse? Qual é esse escape? Veio a palavra grande assim na minha frente: não. O escape é a palavra não. Porque você escolhe fazer ou não fazer, dizer sim ou dizer não. Você escolhe ir para a pornografia no sim ou no não. Você escolhe encontrar com alguém que não deve, dizendo sim ou dizendo não. Você escolhe gastar o seu dinheiro de forma benigna ou maligna, dizendo sim ou dizendo não. Você escolhe viver um jugo desigual, dizendo sim ou dizendo não. Você escolhe ler a palavra de Deus e buscar o Senhor todos os dias, de oração na palavra, dizendo um sim e dizendo um não. O Senhor me diz: Renata, o escape é o não. Nega-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. É um não. Se negue, o cristão precisa se negar. Dia após dia, vai doer? Vai, mas nós somos barros, e barro não é vidro que quebra e fica por ali. Barro é aquele que faz e refaz e faz de novo quantas vezes precisar. Então diga não. Diga não. O cristão precisa de ter uma etiqueta que se chama renúncia. Renuncia o teu pecado hoje, pois o Senhor quer dizer para mim e para você: vá e não peques mais. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse tempo. Nós agradecemos o Senhor por essa palavra e por essa revelação. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos transborde com o fruto do teu Espírito, que é o amor.
Deus, que nós possamos combater tudo aquilo que não provém de Ti através do amor em Ti. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos filhos amados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos que nessa noite o Senhor visite o coração de cada um que está aqui e traga uma reflexão do pecado que estamos cometendo, Pai, contra Ti primeiramente e depois contra o nosso próximo. E que nós possamos